Eu ouvi uma pregação esses dias com um título que me confrontou muito. Está convertido? E o texto era aquele momento que Jesus disse a Pedro: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E, gente, quando eu ouvi isso, aquilo entrou dentro de mim de uma maneira muito forte. Porque Jesus estava falando de Pedro. Pedro não era qualquer pessoa. Pedro andava com Jesus. Pedro fez milagres. Pedro pregava. Pedro expulsava demônios. Pedro viu o sobrenatural de perto. Pedro viu os cegos enxergarem. Ele viu paralíticos levantarem. Pedro viu Jesus multiplicar pães. Pedro andou sobre as águas. E mesmo assim, Jesus olha para ele e diz: quando te converteres. Isso é muito forte, porque mostra que uma pessoa pode andar perto das coisas de Deus e ainda assim não ter passado por uma verdadeira conversão. E eu acho que hoje existe muitas pessoas vivendo exatamente isso. Pessoas que conhecem o ambiente da igreja, conhecem os cultos, conhecem os louvores, conhecem a linguagem cristã, mas nunca foram verdadeiramente transformadas. Porque conversão não é apenas aceitar Jesus no culto, não é levantar a mão, não é frequentar a igreja, não é apenas conhecer versículos. Conversão é transformação de vida. É quando Deus começa a mudar o coração do homem. É quando obedecer passa a ser mais importante do que ter razão. É quando o orgulho começa a morrer. É quando a pessoa começa a abandonar práticas que alimentavam a velha natureza. E sabe o que mais me chamou a atenção nisso tudo? É que Pedro tinha experiências espirituais reais. Mesmo assim, Jesus disse: quando te converteres. Porque existe diferença entre ter experiência com Deus e ser convertido a Ele. E isso é uma coisa que muita gente não entende. Tem gente que já chorou no culto, já sentiu arrepios, já falou bonito, já sentiu a presença de Deus de maneira forte, mas continua vivendo da mesma forma, continua preso nas mesmas práticas, nos mesmos pecados, na mesma vida dupla, porque emoção não é conversão, experiência não é conversão, conversão é transformação. Ser convertido é ter transformação de vida. O convertido é aquele que muda por dentro. Há pessoas que amam a Deus, amam a igreja, amam a bênção, amam sentir a presença, mas ainda não passaram pela verdadeira conversão. E enquanto isso não acontece, Jesus continua intercedendo por nós. Isso é uma das coisas mais lindas do Evangelho. Jesus roga ao Pai para não nos perder. Na oração sacerdotal registrada no Evangelho de João, no capítulo 17, vemos Cristo atuando como nosso intercessor diante de Deus. E Jesus sabe que o mundo apresenta perigos espirituais, capazes de nos tirar do caminho. Jesus conhece as tentações, conhece as fraquezas humanas, conhece as armadilhas espirituais. Por isso ele faz um pedido específico ao Pai. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Olha que profundo isso. Jesus não pede para nos tirar do mundo, porque o problema não é viver no mundo. O problema é o mundo entrar dentro de nós. E hoje existe muita gente dentro da igreja completamente contaminada pelo mundo, com mentalidade mundana, comportamento mundano, com desejos mundanos. E Jesus está dizendo: Pai, guarda eles. Jesus intercede por proteção, ele intercede por preservação, intercede para que permaneçamos unidos no amor do Pai. O mais marcante dessa passagem é que Jesus deixa claro que não estava rogando apenas pelos discípulos daquela época, ele estava rogando também por nós, por mim, por você, por todos aqueles que creriam nele no futuro. Ou seja, antes mesmo de você nascer, Jesus já estava intercedendo por você. E isso é poderoso demais. O ato de Jesus rogar por nós continua até hoje. A Bíblia diz em Hebreus que ele vive eternamente para interceder por aquele que se achegam a Deus.
Existe alguém clamando por nós no céu. Existe alguém dizendo: Pai, não deixe eles se perder. Pai, guarda ela. Pai, sustenta eles. E isso deveria nos constranger profundamente, porque quem vive com Jesus precisa mudar verdadeiramente a forma de viver. Não adianta mudar por fora e continuar sendo o mesmo por dentro, com os mesmos pecados escondidos, com as mesmas práticas, com os mesmos hábitos, com a mesma arrogância, com a mesma mentira, com a mesma vaidade. Muitas vezes o nosso testemunho não combina com o de uma pessoa verdadeiramente convertida. Pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, costumes, pela forma como tratamos as pessoas. E nós precisamos parar de normalizar uma vida dupla. Porque quando existe conversão verdadeira, existe transformação. E o Senhor te ama muito. Mas o fato dele te amar não faz automaticamente de você uma pessoa convertida. Conversão é mudança, conversão é renúncia, conversão é transformação de vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E somente Deus poderia dizer algo assim. Nenhum homem pode dizer: eu sou a vida. Só Cristo pode dizer isso. E nós nos acostumamos tanto com esse versículo que esquecemos o peso que ele carrega. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é tudo para nós. O profeta Isaías comparava a salvação com brasas vivas, porque a salvação queima o velho homem, a salvação toca a alma, a salvação muda o coração do homem. Salvação é quando você começa a ter fome da palavra, começa a sentir sede da presença de Deus, é quando passa a desejar comunhão com Ele. E talvez o maior milagre não seja a cura física, talvez o maior milagre seja o coração transformado. Porque é muito fácil alguém mudar por fora. Difícil é mudar por dentro. Difícil é abandonar o oculto. Difícil é abandonar o pecado escondido. Difícil é renunciar àquilo que habita em nossa carne. O maior milagre é uma vida transformada. E talvez exista algo muito simbólico no primeiro milagre de Jesus. Porque o primeiro milagre de Cristo foi justamente um milagre de transformação. Ele transformou a água em vinho. E quando Jesus entra verdadeiramente na vida de alguém, a primeira coisa que ele faz é transformar. Não existe salvação sem transformação. Não adianta aceitar Cristo e continuar vivendo exatamente da mesma maneira, sem renunciar ao pecado, sem abandonar a velha natureza. O difícil é renunciar àquilo que alimenta a nossa carne. O maior milagre é uma vida transformada. E talvez exista algo muito simbólico no primeiro milagre de Jesus. Porque o primeiro milagre de Cristo foi justamente o milagre de transformação. Ele transformou a água em vinho. E quando Jesus entra verdadeiramente na vida de alguém, a primeira coisa que ele faz é transformar. Não existe salvação sem transformação. Não adianta aceitar Cristo e continuar vivendo exatamente da mesma maneira, sem renunciar ao pecado, sem abandonar a velha natureza, sem permitir que Deus governe a nossa vida. Não existe salvação sem transformação. Não adianta aceitar Cristo e continuar vivendo exatamente da mesma maneira, sem renunciar ao pecado, sem abandonar a velha natureza, sem permitir que Deus governe a nossa vida. O convertido deixa a velha vida para trás. O convertido é grato. O convertido entende que recebeu a nova vida. O convertido foi tirado de um charco de lodo. Teve os pés firmados sob a rocha. E Deus colocou em seus lábios um novo louvor. E sabe de uma coisa? Tem gente que esqueceu de onde Deus o tirou. Esqueceu da lama. Esqueceu da dor. Esqueceu da noite escura. Esqueceu do poço. Mas quem foi verdadeiramente alcançado pela graça nunca esquece de onde Deus o tirou. Existe alguém intercedendo por nós no céu. Existe alguém clamando ao Pai para que não nos percamos no caminho. E é pela graça de Deus que nós somos convertidos. O verdadeiro convertido consegue olhar para trás e dizer: aquilo que eu fui, eu não sou mais. Pela graça de Deus, eu não sou mais a mesma pessoa.
eu não sou mais a mesma mulher, eu não sou mais o mesmo homem. E se converter não é fácil, porque conversão exige deixar para trás muitas coisas que carregamos há anos. Exige morrer para o pecado, exige confronto, exige renúncia. Mas não podemos continuar alimentando a nossa velha natureza. Não podemos continuar vivendo com os mesmos pecados, não podemos repetir os mesmos erros, porque quando existe conversão verdadeira, a bênção do Pai alcança a nossa vida. E eu lembro do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, um homem que chorou, jejuou e lutou pela conversão do povo. E depois de tanta dor, Jeremias faz uma oração poderosa: converte-nos a ti, Senhor. E nós nos converteremos, porque até a conversão depende da graça e da intervenção de Deus. E ali Jeremias entendeu que a conversão não dependia da pregação dele, não dependia do nosso coração. A conversão depende totalmente de Deus. Que o Senhor nos abençoe e louvado seja o nome do Senhor.